Olá a todos, aqui é Marco Antônio Santos, como vocês sabem, agrometeorologista da Rural Clima, e vamos para o nosso alerta agroclimático dessa terça-feira. Hoje é dia 22 do 6, né, 22 de junho de 2021, agora são exatamente 13 horas e 36 minutos, horário de Brasília. Hoje vai ser um alerta especial, um pouco mais demorado do que já é de costume, né? Eu não consigo falar pouco, vocês sabem, quem me conhece bem, né, no dia a dia. Por que nós vamos fazer isso? É um alerta especial. Eu até montei uma apresentaçãozinha. Fazia tempo que eu não fazia isso, né? Montar uma apresentação, né? Para a gente estar feito todos os nossos webinars diários aqui, tudo com a plataforma. Então, é aqui agora eu quero fazer, né? Por isso que demorei um pouco. Então, vamos falar um pouco sobre o inverno e a primavera. Não toda a primavera, mas pelo menos o início da primavera para 2021. Vamos falar das culturas, vamos falar. Então, é um vídeo um pouco mais longo do que o habitual, tá? Então, e vamos falar dos Estados Unidos também. Então, no final, assistam até o final, porque vai dos Estados Unidos. E quem não é cliente nosso e vai assistir, vai receber esse vídeo. Então, entre em contato aqui com a gente. Está aqui, ó, a equipe Rural Clima, o nosso contatos aí. Entre aqui em contato com a gente e, por favor, sejam clientes, né? Nós estamos com várias promoções muito legais para novos clientes, tá? Então, quando a gente olha aí a temperatura do oceano, vamos começar aí pela temperatura do oceano, a gente observa que a tendência ainda é de uma neutralidade, a região 3+4, que é bem nessa região aqui, né, ó, aqui do Pacífico, né, mais ou menos, porque eu não, né, essa região aqui, né, ela tá aqui, né? Então ela tá relativamente no campo positivo. A região 1+2 é bem essa daqui, ó. É toda essa região. Ela tá aqui num campo basicamente neutro, né? Alguém aceita um café? Nessa tarde gelada aqui em Valinhos, amanheceu chovendo aqui. E tá chovendo desde as 3 horas da manhã, tá um tempo fechado. E garoinha fina, que bom para um café. Né? Então, quando a gente olha, a gente observa, né, que tanto a região 3+4 já está no âmbito positivo, numa zona positiva, desde lá, aqui ó, do final de maio, né, desde o final de maio já entrou numa zona positiva, por isso que essa cor mais laranjada, e essa região ela está perambulando ali na neutralidade. Tá. Então, quando a gente olha aí, né, a gente observa que além da região do Pacífico, o Atlântico aqui, ó, tá um pouco mais frio em todo o litoral do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e partes do Paraná. No entanto, uma coisa que me chama a atenção é um resfriamento dessas águas de uma semana para outra. Isso aqui é a diferença que estava na semana passada para essa. Quando a gente olha, isso foi atualizado agora, dia 22, a gente olha que há uma tendência que as águas do Atlântico estão passando por um processo de resfriamento, assim como também, ó, e ao contrário, a região 1+2 aqui, desculpa, a região 1+2, ó, num processo de aquecimento. Então, provavelmente a gente vai ter de novo um dipolo aí, que isso pode trazer algumas consequências aqui pra gente. E aí, quando a gente observa a quantidade de água, né, em níveis mais baixos da superfície do Oceano Pacífico, né, que isso daqui nada mais é do que se você pegar toda essa área aqui do Pacífico, né, e ver a profundidade, como que está a quantidade de água quente. Tá? A gente vê aqui, a gente observa que tem muita água fria se formando, tem águas quentes se formando, isso vai dar uma tendência aí de um ligeiro aquecimento nas águas, o que vai ser bom aí para frente, tá? Que a gente vai ver, ó. Quando a gente olha, ó, a animação vindo lá desde abril até agora julho, né? Junho, desculpa, até 17 de junho. Você tinha muita água quente, essa água quente está perdendo força,
Está perdendo aí e está vindo mais água fria. Então, é um sinal de uma neutralidade. Ah, Marco, então pode vir uma laninha? Pessoal, eu não acho que vem uma laninha do jeito que vem. O modelo americano de hoje, ó, da rodada de hoje, pegando, né, as rodadas do dia 22 ao dia 21, 22 do 6 até ontem, 12 do 6, né? A gente observa que ela dá uma barrigada aqui lá para o final, até indo aí para um âmbito de moderada intensidade. A região mais 2 ela cresce, como está acontecendo agora, e depois cai lá no final, que daria esse suporte aqui. Mas quando a gente olha vários modelos, as várias rodadas dos modelos de projeção de Enzo, né, que é de Laninha e Ioninho, a gente observa que todos os modelos sinalizam, e esse daqui era um que eu estava esperando, e saiu agora, acho que nesse final de semana, né, ele atualizou, porque ele pega todos os 28 modelos, tanto os estatísticos quanto os dinâmicos, e mostra realmente que há uma tendência, esse azul, de uma manutenção das águas frias. Ou seja, é uma laninha fraca, mas há uma possibilidade, né? Porque até mesmo o australiano, que eu particularmente gosto bastante, ele indica uma possibilidade de uma volta da laninha aí de fraca intensidade, entrando bem aqui, ó, no seu nível mais baixo, né? Bem quase em neutralidade com viés negativo, aqui pro final ali do ano, ou seja, mais para entre outubro e novembro, tá? Então, como a gente mostrou, o americano é a mesma coisa. E quando a gente olha o IRI, que é aquele probabilidade, isso aqui é do começo, aqui foi agora, que foi atualizado agora também. Então a gente observa que ele tem um pico, mas reparar, mas então volta, Laninha. Mas olha o que acontece com a neutralidade, ó. Está muito próximo à neutralidade, né? E se a gente olha aqui, a mesma coisa, ó, novembro, dezembro, então pode ser que haja um pico aqui, tá? Haja um pico e logo na sequência, ó, ele volta para um âmbito, ó, todos estão dando isso, volta, ó, para um âmbito de neutralidade. Então, se isso acontecer, seria meio de fraca intensidade. Aí quando a gente olha o modelo, a rodada do dia 22, que foi hoje, né, dos modelos climáticos, a gente observa que, ó, até pelo menos setembro, a grande maioria está dando uma neutralidade negativa. Mas uma neutralidade. E aí que está o X da questão. Então, quando a gente olha os modelos, né, esse aqui é o modelo da rodada de hoje, o modelo americano, o modelo europeu rodou só dia 5, nós estamos falando há 20 dias atrás, então, né, ele roda o modelo europeu mensal, ele roda uma vez só no mês, é sempre no dia 5, independente do dia que cai da semana, é sempre no dia 5 do mês, né? Então, mas o modelo americano está falando o quê? Que as chuvas realmente agora, tanto no mês de julho quanto tanto no mês de julho quanto no mês de agosto, vão ficar realmente mais voltados para o sul. Opa, desculpa que eu errei aqui, peraí. Né, ó, vão ficar mais para o sul do Brasil, ó. Pegando até o Paraguai, a Argentina, mas que os grandes volumes ficariam aqui. Tá? Por conta daquelas águas frias, a metade sul do Rio Grande do Sul tende a ser um pouco mais seca. Mas que toda a região aqui, ó, os corredores de umidade estariam aqui. O que está acontecendo agora, se a gente observar, está chovendo. Já no mês de agosto, há uma possibilidade de que venham essas frentes, avancem um pouquinho e tragam chuvas até em algumas outras áreas, mais ao norte do Brasil. E já em setembro, reparem, você já teria chuvas aí em grande parte das regiões produtoras. Então é fato que as chuvas vão chegar mais cedo esse ano? Não tanto. Mas é fato que não será igual foi 2020, onde você teve um atraso na regularização do regime de chuvas. Até porque, se a gente pegar aqui, ó, né, ó, a gente observa que já em outubro as chuvas já estariam mais consolidadas, em novembro totalmente consolidadas, pelo modelo de hoje. Tá? Eu não quero entrar muito aqui porque está muito longe, vai mudar demais isso,
Mas se a gente for se basear até esse modelo aqui, ó, até o mês de outubro, mais ou menos, eu falaria que o inverno tem tudo para ser um pouco mais úmido no centro-sul do Brasil. Esse aqui em São Paulo, Minas Gerais, seria essas chuvas esporádicas que acontecem. Uma frente dá uma escapada, então é um dia de chuva, depois passa mais 20, 25 dias, 30 dias. Aí vem ocorrer outras chuvas, né? Então não é úmido, mas com eventuais pancadas de chuvas aí na região de São Paulo, Minas Gerais, podendo chover. Essas chuvas em São Paulo beneficiaria cana e café e laranja, as grandes culturas, fora pastagem em demais outras culturas. Mas de uma forma geral, né, se a gente falar das grandes culturas, beneficiaria café, cana de açúcar, né, café, cana de açúcar e laranja. No entanto, para o caso do café, uma ou outra chuvas pode trazer alguns probleminhas aí pontuais para a qualidade da colheita, o andamento da colheita ali, da maturação dos grãos, tal, mas de uma forma geral, eu acho que essas chuvas são muito mais benéficas do que prejudicial para essas culturas. Né? Já para o sul, reparem que o fato de estar chovendo mais regularmente, isso traria uma condição excepcional para as lavouras de inverno, em especial o trigo, até por conta do Paraná. O Paraná perdeu muito milho esse ano, foi um dos estados que mais perderam trigo esse ano, então, desculpa, milho safrinha. Então, chuvas regulares no Paraná beneficiaria as lavouras de trigo e os produtores aí sim poderiam ter uma safra relativamente boa esse ano para o trigo. Então, é um ano bom para o trigo, muito bom. E quando a gente olha aí para o Cerrado como um todo, para essa região, né, mas norte, aí vamos voltar para São Paulo sobre cana. Com relação à cana, essas chuvas, mesmo que esporádicas, uma vez por mês, dois episódios de chuvas por mês, mais ou menos, daria uma condição muito boa para as lavouras de segundo semestre, então que vão ser cortadas, vão ser colhidas ao longo do segundo semestre, né? Então isso daria uma condição boa, porque não manteria uma condição relativamente boa para o desenvolvimento das lavouras. Nada excepcional, não vejo que pode chover tanto aqui no norte, seria mais no sul e leste de São Paulo, mas de uma forma geral, algumas chuvas deverão ocorrer, tá? Um ou outro episódio de chuvas. Não é chuvarada, pelo amor de Deus, mas um outro episódio de chuva deverá ocorrer. E quando a gente olha o mês de setembro, a gente já observa algumas chuvas. Ah, então vou conseguir plantar minha lavoura no Mato Grosso em setembro? Provavelmente sim. No Goiás, dia 25 de setembro, quando acaba o vazio sanitário? Provavelmente sim. Mas isso significa que o regime de chuva já vai estar instalado? Não. O fato de você estar numa neutralidade com viés negativo, isso pode fazer com que setembro, a segunda quinzena de setembro, venha a ser marcada por algumas chuvas, deixar bem claro, não é chuvaradas. Corta-se as chuvas no começo de outubro e elas voltam em meados de outubro. Então, de uma forma geral, o que a gente vê é uma condição muito melhor do que foi 2020. Que apesar de ter chovido em setembro e muita gente ter se empolgado no plantio, e aí as chuvas só foram, por conta de uma laninha forte, só foram se consolidar no final de novembro e dezembro, a tendência para esse ano é uma condição muito diferente. São chuvas mais regulares, quase que dentro da época, porque você teria um setembro, em outubro as chuvas engrenando. No entanto, para o sul do Brasil, as chuvas já pegando aí normal ao longo do mês de setembro. Então você teria um plantio no Paraná de soja já em setembro. Um plantio de milho no Rio Grande do Sul já em agosto. No entanto, o fato de você estar numa neutralidade, porém com um cenário de um viés negativo das águas, né? Então seria uma neutralidade com viés negativo. Isso pode fazer com que massas de ar polar entrem com maior facilidade e você tenha um inverno um pouco mais frio, com essa tendência de um pouco mais frio, e a possibilidade
de geadas tardias. Não estou falando que vai ter geadas tardias, mas o risco de termos geadas tardias lá para setembro é grande. Então, isso pode fazer, não estou falando que vai, mas isso pode fazer com que o plantio do milho no Rio Grande do Sul, que normalmente acontece em agosto, com relação às chuvas, venha acontecer. No entanto, com relação ao frio, pode ser adiado, como foi em 2020, que alguns produtores atrasaram seu plantio do milho e isso ajudou na produção, né? Porque aí foi novembro um pouco mais seco, tal, que a gente já sabe. Então, de uma forma geral, eu acredito que teremos uma condição boa para o plantio do milho, com relação às chuvas, já boas em agosto. No entanto, o frio deve atrasar esse plantio, jogando o plantio mais para o final de agosto e mais para setembro. Bom, posso mudar de opinião? Posso, mas hoje é o que está mostrando os modelos, é o que está indicando aqui para a gente. Tá ok? Eu trabalhei com essa perspectiva. Então, e aí, quando a gente olha o mês de outubro, eu não quero mostrar novembro e dezembro, pelo amor de Deus, não vou querer falar também de 180 dias, eu acho 120 dias já muito, outubro, falar de outubro já para mim já é mais complicado. Então, se a gente focar ali mais ou menos, a gente observa que as chuvas já vêm, porque os modelos já vêm, a gente monitora todo dia isso daí, a gente já vai vendo que outubro constantemente os modelos indicam chuvas para outubro. Um pouco abaixo da média, porque está dando mais para a segunda quinzena de outubro do que da primeira, mas é fato que outubro não deverá ser tão seco quanto foi em 2020, e mesmo assim novembro já mostrando uma condição muito boa de chuvas em todo o Brasil. Então, de uma forma geral, condições aí. Isso o Brasil provavelmente deverá plantar sua safra de verão dentro de uma normalidade. Lógico, algumas nuances, uma região plantando mais cedo do que a outra, um vizinho ou outro chovendo mais, né? Pegando algumas chuvas, outro não, ali até meados de outubro. Mas de uma certa forma as condições melhorando bem. E lógico, quem é cliente da Rural Clima sempre chove primeiro. Um merchan, né? Então é isso que deve acontecer no Brasil. Um inverno úmido em todo o centro-sul do Brasil e mais frio, com entradas mais frequentes de massas de ar polar, pode ou não resultar em geadas, uma dessas massas, temos que estar sempre de olho, mas um inverno mais úmido. E um início de primavera com chuvas mais regulares. É isso que a gente está esperando para o Brasil, resumidamente. Perfeito? E sem um efeito clássico de uma laninha, ou muito menos de onde. Falando agora dos Estados Unidos, o que a gente está vendo para os Estados Unidos, pessoal, e está todo mundo me perguntando, é o seguinte, para finalizar. Vai chover bem, não vejo uma grande quebra de produção nos Estados Unidos, não vejo isso. Não consigo ver que os Estados Unidos terá um clima adverso ao ponto de levar uma quebra gigantesca na produção de soja e milho, como o caso que aconteceu aqui com milho no Brasil, uma quebra gigantesca, não consigo ver isso, não vejo isso mesmo, mas eu vejo uma condição relativamente boa. No entanto, essa relativamente boa, isso faz com que as produtividades não venham ser recordes nos Estados Unidos esse ano, como muita gente vem falando. Eu acho que dificilmente teremos recordes de produtividade. Porém, teremos uma safra cheia. Eles vão ter uma safra cheia, principalmente porque a área deverá subir drasticamente nos Estados Unidos. Deve ter um aumento muito grande, tanto de soja quanto de milho nos Estados Unidos. E quando a gente olha a região, a metade leste dos Estados Unidos, quando a gente olha aqui, se a gente fizer um corte aqui, a gente vai ver que a metade leste chove muito mais do que a metade oeste. Tá. E aí, quando a gente olha, a gente observa que toda essa faixa sul e leste dos Estados Unidos tem muita chuva. E o meio oeste com chuvas mais irregulares. Olha aqui, ó. Tá? Olha aqui. Então isso daria uma condição relativamente boa para a produção, mas com algumas nuances. Então a gente pode pegar o oeste de Nebraska, o oeste de Kansas, as Dakotas, com alguns problemas. Wisconsin
com alguns probleminhas. Aí, Indiana, Illinois, Carolinas e as demais outras regiões produtoras podendo ter problema por excesso de chuvas. Pode chover bastante nas regiões dos deltas do Mississippi, do Missouri. Isso pode fazer com que uma ou outra área apareça alagada? Pode. Pode ter um derecho? Pode. Mas é fato que há uma tendência de que a safra seja cheia nos Estados Unidos. Cheíssima. Tá? E até safra, uma produção boa, não por conta de uma produtividade recorde, mas por uma área muito maior do que o USDA falou lá em no relatório de 30 de março agora. Né? Então, o relatório de 30 de junho deve apresentar áreas muito grandes. Eu recebi já alguns relatórios de tamanho de área e todas mostrando áreas muito maiores do que o USDA mostrou lá nos seus relatórios anteriores aí, tá? Dessa safra 21-22. Então, Estados Unidos não tem quebra significativa, tem uma produção cheia, mas não produtividades recordes, porque algumas áreas vão ter excesso de chuvas e outras áreas poucas chuvas. Então, isso pode trazer algumas condições, como a gente viu ontem, já uma diminuição do percentual de lavouras em boas e excelentes condições. Isso vai acontecer daqui para frente por conta dessas nuances. Então, pessoal, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Lembrando, meu nome é Marco Antônio Santos, agrometeorologista da Rural Clima. E quer saber mais como vai ser o clima para a tua propriedade, para as áreas dos Estados Unidos? Entre em contato aqui com a gente, que a gente terá o maior prazer de tê-los como cliente e tê-los também monitorando as áreas de atuação de vocês. Um grande abraço a todos, pessoal. Fiquem com Deus.